Meus queridos amigos e irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Recebam este vídeo como expressão da minha vontade de estar com vocês. Estamos separados fisicamente uns dos outros por uma questão de um bem maior, mas espero que não nos distanciemos do afeto, do coração e todos juntos, unidos pela palavra de Deus, que eu vou tentar colocar todos os dias um pouquinho. Vocês estão vendo, eu estou na minha casa, não estamos preservados, do barulho que vem de fora e numa iluminação precária. Mas eu preciso estar com vocês. Então, neste vídeo, vou me ater apenas a uma reflexão em torno da antífona da entrada da liturgia da missa de hoje. Ontem nós celebramos o domingo letário, o domingo da alegria, quarto domingo da quaresma, e o vídeo que vocês assistiram, espero que tenham assistido, foi gravado em um estúdio. Então, aos domingos, nós vamos ficar com a gravação que temos do estúdio. Durante a semana, vou tentar sempre colocar uma reflexão diária. A antífona de hoje, a igreja nos apresenta no Salmo 31. Como eu disse no começo, o domingo passado foi marcado por um clima de alegria. E eu acho que durante toda essa semana a igreja está nos encaminhando para isso, para vivermos a esperança cristã, que se envolve, se torna impregnada da alegria cristã. O cristão vai viver a vida inteira sofrendo os embates dos ventos, das tempestades, dos furacões e raramente um tempo de bonança. Mas caminhando devagar, de esperança em esperança, como se diz do nosso pai Abraão, caminhou de esperança em esperança, nós vamos continuar a nossa caminhada, sobretudo muito esperançosos por conta da fé que nós temos na ação de Deus, ação providencial de Deus, nesta baraonda da pandemia que estamos vivendo. Então, nós temos que fazer a diferença, Nós cristãos, sobretudo nós católicos, nós da nossa comunidade, temos uma espiritualidade a ser vivida, sobretudo em tempos de tempestade. Alegrar-nos no sofrimento, porque este é um chamado especial de Deus para os que vivem debaixo do nosso patrimônio espiritual, aurindo nele a força para suportar este tempo de quarentena praticamente que estamos vivendo e não sabemos até quando. Vamos ao Salmo, então. Uma das coisas mais úteis que eu aprendi na minha caminhada, desde o batismo no Espírito Santo até hoje, foi através de um livro italiano que a minha mestra de noviça me emprestava e que era um comentário dos Salmos do ponto de vista de Cristo e da Igreja. O ponto de vista cristológico, o ponto de vista eclesiológico. Isto é, quando nós estamos diante de um salmo, nós temos que lê-lo enxergando a descrição da pessoa de Jesus Cristo.
e, ao mesmo tempo, enxergar também a igreja rezando com essas palavras. As palavras do Salmo se aplicam a Jesus Cristo e à igreja. Não existe igreja sem Cristo, não existe o Cristo sem a igreja. Não existe Jesus sem os seus membros, como não existe os membros sem o seu Cristo, nosso Senhor Jesus. Então vamos ao salmo que a igreja escolheu para hoje, Salmo 31. Com algumas pequenas diferenças, esse salmo exalta a confiança em Deus no meio do turbilhão da vida. Embora a igreja tenha escolhido os versículos 7 e 8 para nós rezarmos, nós sempre temos que ir um pouquinho aquém e um pouquinho além dos versículos marcados, para a gente entender. Salmo 31, versículo 7. Odeias os que seguem ídolos vãos, enquanto eu é no Senhor que espero. Eu exulto e me alegro na tua misericórdia, por teres olhado para minha humilhação. Reconheceste as angústias de minha alma e não me deixaste preso nas mãos do inimigo. Colocaste meus pés num lugar espaçoso. Meus amigos, estes versículos eu fui do 7º ao 9º. Primeiro, o salmista descreve um sentimento do seu coração, mais um sentimento, uma convicção. Aos ídolos, nós temos que odiar. Jesus odiava o perdão como odiava o demônio, mas amava a ponto de dar a vida aos pecadores. É esta atitude que a igreja, esposa de Cristo, que eu, célula viva dessa igreja, tenho que assumir. Odiar a minha tendência, a nossa tendência à idolatria. A muitas vezes nos decidirmos por aquilo que não é de Deus. Então, o tempo da Quaresma, um tempo privilegiado para nos percebermos como pequenos idólatras. Talvez esse tempo de reclusão, de clausura, ao qual nós estamos confinados, nós temos essa chance de ver, afinal de contas, o que vale para mim? O que é que tem valor? O que é que eu supervalorizei e agora tenho que abrir mão? Meus ídolos. Odeias Deus, Deus odeia os que seguem ídolos vãos. Lembra-se da nossa oração pela nossa família? Purificai-nos de toda vã atividade, de todo vão relacionamento, de toda vã preocupação. As coisas vãs, atividades, presença, etc. Enquanto eu é no Senhor que espero. A nossa esperança está centralizada no Deus que salva, no Deus que tem permanentemente a sua mão encaminhada, dirigida para nós. E o salmista, diante desta segurança, dessa certeza da providência de Deus, exulta e se alegra
na misericórdia divina, porque ele percebe, mesmo quando mergulhado no seu pecado, o olhar de Deus. Quando o salmista diz, por teres olhado para a minha humilhação, nada me humilha mais do que o pecado. Nada me reduz a pó mais do que o pecado. Por isso, quando nos percebermos fracos, quando nos percebermos caídos no pó, porque decidimos pelos nossos ídolos e não pelo Senhor, temos que nos levantar. E, na verdade, o que nos levanta é a certeza, a segurança da mão misericordiosa de Deus que nos levanta. Sozinhos nós não conseguimos nos levantar por mais vontade que nós tenhamos. Só com a graça de Deus. O salmista olha para trás na sua vida e reconhece os tempos, o período da sua vida em que ele sofria da angústia na própria alma. Vocês já passaram por esses momentos de angústia? Sobretudo como consequência do nosso pecado, de uma força maligna que agia em nós. Deus olhou para essa angústia. E quando nós clamamos por Ele, essa é a minha experiência. Quando nós clamamos por Deus, Ele agiu. Ele não me deixou preso nas mãos do inimigo. Inimigo, lembro sempre, em última instância, não são as pessoas, não são os fatos, mas aquele que está por trás das pessoas, por trás dos acontecimentos. O inimigo público número 1 se chama demônio, Satanás. E quando nós preferimos nossos ídolos, e agimos de acordo com eles, nós nos sentimos escravos, presos nas mãos do inimigo. Mas Deus, você também fez essa experiência como eu fiz, tenho certeza disso. Quando clamamos, Deus não nos deixou prisioneiros, incapazes de nos libertar desse laço que nos armou o caçador, o maligno. E além de nos termos libertado, olha que lindo esse final do versículo 9. Eu reconheço, Davi reconheceu, você reconhece também como Jesus, pela ressurreição. Jesus, a igreja, você, eu, podemos dizer que Deus, ao não nos deixar presos nas mãos dos inimigos, colocou os nossos pés num lugar espaçoso. Que lugar espaçoso é esse? O lugar da graça, gente. O lugar da amizade com Deus. O lugar da nossa comunhão com o Senhor. No Salmo 18, nós temos de novo o salmista repetindo a partir nos versículos 17 e 18. Do alto estendeu a mão e me agarrou, Deus. Arrancou-me das águas profundas. Olha as razões da nossa alegria. São muito mais espirituais. Essas alegrias que a gente tem, graças a Deus, porque somos humanos, Jesus também vibrava com alegria. Ele era uma pessoa alegre, porque era pleno do Espírito Santo.
E um dos frutos mais importantes do Espírito Santo é a nossa alegria, a nossa paz. Jesus e Nossa Senhora deveriam ser pessoas, nossa, de uma convivência extremamente prazerosa. Do alto estendeu a mão e me agarrou, arrancou-me das águas profundas. Jesus pode dizer isso? Pode dizer? Sim, podia rezar em primeira pessoa. A igreja hoje, igualmente, eu, você, nós. E de que águas profundas Deus me livrou e livrou vocês, me agarrou, me arrancou. Livrou-me de meus inimigos mais fortes do que eu, daqueles que me odeiam. Gente, o demônio não me ama, o demônio não gosta de nós. O demônio, pelo contrário, ele nos odeia. E por eles serem mais poderosos do que eu, do que nós, do que a nossa humanidade fragilizada, mais do que nunca, Jesus. Só temos a vós com quem contar. Vós sois o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso dono, o nosso Senhor, nosso Rei. Te proclamamos, Senhor, Senhor absoluto da nossa vida. Queremos no dia de hoje, meu Deus, passar em ação de graças pela obra salvífica que operastes na minha vida, na vida dos meus, na vida da igreja, na vida da nossa comunidade, na vida de cada batizado. Estendei, Senhor, também a vossa mão sobre os que não comungam da mesma fé que nós, ainda não descobriram essa maravilha que é a fé cristã. Nos dispomos, Jesus, para que derrameis sobre nós o Espírito Santo de missão, o Espírito Santo de saída que nos impulsiona para a missão fora de nós. Há muitos que ainda não são do vosso rebanho, Jesus, e a eles também precisamos procurar. Que Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, nos ensine a obediência aos impulsos do Espírito Santo. Queridos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês me desculpem, eu não sei direito para onde olhar, mas nós vamos chegar a um ponto. Fiquem com Deus em casa. Transformem a sua casa num santuário. Amém.